Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Estamos nós novamente aqui, caríssimos irmãos e irmãs, em torno desse altar, recebendo dessa palavra e também com esse belíssimo coral aqui da Diocese de São José do Rio Preto. Olha, acabei de ver aqui, reconheci a Ana. É isso mesmo. Aqui, há 20 anos atrás, era seminarista aqui e fazia um curso de música lá no Conservatório da Ana Polotto. Depois de tanto tempo, que bênção ver vocês aqui, caríssimos irmãos e irmãs. E olha, o Senhor nos fala do pão, o Senhor nos fala do pão da vida. As coisas boas de fato acontecem ao redor da mesa, não é? Quando a gente quer comemorar alguma coisa, quer vivenciar alguma coisa, a gente tem que estar de fato ao redor da mesa, partilhar alguma coisa. Há um momento do Evangelho que Jesus diz assim: eu te louvo, ó Pai, porque escondestes estas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Irmãos e irmãs, Deus é assim. Deus quis se esconder nessas espécies que todo mundo tem em casa. Todo mundo tem um pedaço de pão em casa. E Deus quis dizer: olha, eu estarei com todos aqueles que comerem da minha carne e beberem do meu sangue. O Senhor se esconde, coloca toda a potência divina num pedaço de pão. É interessante notar que Jesus está no capítulo 6, nós estamos no capítulo 6 do Evangelho de São João, e São João ele não fala de uma instituição da Eucaristia, até porque a comunidade para que João escreveu, era uma comunidade que já vivia a Eucaristia, isso era muito comum. Mas São João coloca aqui no discurso a respeito do pão, um discurso longuíssimo. E eu convido você que está nos acompanhando neste momento, e também quem está aqui no Santuário da Vida, a no momento ler o capítulo 6 do Evangelho de São João. Qual é o capítulo? 6 do Evangelho de São João. E Jesus faz esse discurso maravilhoso a respeito do pão. Ele multiplica o pão para 5.000 homens, e Jesus continua falando a respeito disso. Mas existe uma coisa muito bonita que o Senhor está dizendo aqui: olha, quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Olha que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa de nós pensarmos que Deus permanece profundamente em nós e nós somos capazes de permanecer profundamente em Deus. As pessoas naquele tempo, especialmente os judeus, eles não estavam compreendendo bem como alguém poderia dar a sua carne e dar o seu sangue. Jesus não estava falando de um ato que a gente chama de antropofagia, ou de canibalismo, vamos dizer assim, de comer a carne humana e de consumir o sangue humano. Isso era uma prática que havia em algumas tribos, pensavam que consumindo alguma parte do corpo de uma pessoa, elas iriam adquirir as habilidades daquela pessoa. Não é isso que Jesus está falando, de modo algum. Mas Jesus está falando sim, caríssimos irmãos e irmãs, de nós fazermos o movimento de colocar o para dentro. Eu me lembro de uma palavra que uma professora de filosofia me ensinou, não era? Era a palavra introjetar, que significa colocar para dentro. E é isso que o Senhor deseja que nós façamos com Ele, que nós o coloquemos de tal modo para dentro, que Ele habite todo o nosso interior. Este é o pão da vida. Na terça-feira passada tive a oportunidade de celebrar aqui também, e partilhava as experiências de algumas pessoas que começaram a participar da missa diária. Não é toda cidade que é possível, mas em Barretos a gente tem essa oportunidade, várias paróquias, e todos os dias nós temos uma missa diária. E algumas pessoas dizem assim: padre, depois que eu comecei a participar da missa todo dia, comungar todo dia, se eu não faço a comunhão, parece que meu dia não é o mesmo, a minha vida não é a mesma. Caríssimos irmãos, isso sim é reconhecer Jesus com todo o seu poder, com toda a sua capacidade. Eu sei que a maior parte das comunidades no Brasil não consegue ter uma comunhão diária, uma missa diária. Graças a Deus que existe a Rede Vida, existe a transmissão dessa missa há 28 anos, graças a Deus, que leva esse pão da palavra, que leva a oração, que leva a comunhão que nós podemos fazer aqui. Portanto, caríssimos irmãos e irmãs, o que o Senhor está dizendo só é compreendido por pessoas que são profundas e querem a profundidade da vida. É interessante isso. Quem é superficial não consegue entender que Jesus se dá a comer. Agora,
As pessoas que já atingiram uma profundidade espiritual e existencial entendem perfeitamente que Deus quer uma relação com a gente de carne, de corpo, de alma, uma relação de existência. O Senhor quer habitar o mais íntimo de nós, e é isso que nós aprendemos na Eucaristia, é isso que nós aprendemos na Santa Missa. Como é que está a tua vida espiritual, hein? A nossa vida não pode ser uma vida de pele, epidérmica, superficial. Quando nós colocamos Jesus para dentro de nós, precisamos permitir que Ele transforme toda a nossa existência. Isso também é fazer Páscoa. Fazer Páscoa todo dia, ou seja, é fazer uma passagem todo dia de uma pessoa que eu era para a pessoa que eu posso ser. E onde se dá isso? Na Eucaristia, comungando o corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui também no Evangelho de São João, e daqui a pouco a gente vai ler, daqui uns dias, lá no capítulo 10, versículo 10, Jesus vai dizer assim: eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. O pão que o Senhor nos dá, caríssimos irmãos, é condição, é necessário para que cada um de nós atinja o máximo de si. Se nós temos a oportunidade de ir à missa e de comungar, o Senhor está nos dando a oportunidade de sermos o máximo daquilo que nós fomos criados para ser. E não se manifestou aquilo que nós seremos. São João também na sua primeira carta, e depois Paulo na carta aos Coríntios vai dizer, olha, a gente vê por penumbra, a gente não vê tudo ainda. E São João diz, ainda nem se manifestou aquilo que nós seremos, mas cada vez que a gente comunga da Eucaristia, a gente se eleva um pouco mais. Estou me lembrando agora de uma cançãozinha da irmã Miriam, um solzinho, eu acho que era em sol. Te domina. Não sei se era em sol, mas enfim, mas é bonita que é assim, ó. Quando te domina o cansaço e já não puderes dar um passo, quando o bem ao mal ceder e tua vida não quiser ver um novo amanhecer, levanta-te e come, levanta-te e come, que o caminho é longo, caminho longo. Eu sou o pão da vida. E agora eu esqueci o resto da música, mas é maravilhosa. Ana, você está bem afinada, hein, Ana? Caríssimos irmãos, isso é maravilhoso. Levantar e poder comer do pão que é o Senhor. Por isso, você que nos acompanha, é bom que você nunca abra mão de ouvir esta Santa Missa todos os dias. E aqueles que comungam, e aqueles que têm a oportunidade de todo final de semana ir à missa, ninguém arrume uma desculpa para não ir, porque nós precisamos levantar, precisamos comer e saborear daquilo que é o Senhor. A experiência com Deus transforma a vida para sempre, não é? A gente leu aqui nos Atos dos Apóstolos a conversão de São Paulo. Eu não sei se vocês amam São Paulo, eu sou suspeito, amo demais São Paulo. A vida desse homem é uma vida excepcional. Nós acabamos de ver que São Paulo está no caminho para Damasco. De certo modo era um delegado que iria prender as pessoas que falavam em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí o Senhor se manifesta, Ele diz, Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? O lindo de ver, não é? É que Deus diz a Ananias, diz assim, Ananias estava com um pouco de receio de Paulo, porque a fama de Paulo não era das melhores, como a gente viu. Ele chega então e diz assim para o Senhor, Deus diz para Ananias, melhor dizendo, vai, porque esse homem é um instrumento que eu escolhi para anunciar o meu nome aos pagãos. Imagina Deus te escolhendo para ser um instrumento. Não precisa imaginar, tenha certeza. Deus escolheu a mim e a você para sermos instrumentos daquilo que fez também São Paulo. A família de São Paulo era de Tarso. O pai e a mãe não eram extremamente ricos, mas tinham uma boa condição. E prepararam tudo para que Tarso fosse um fariseu. Mandaram Paulo estudar em Jerusalém. Deram todas as condições para Paulo estudar. Muito provavelmente ele se estudou com Gamaliel, foi seu professor. Os Atos dos Apóstolos fala do nome desse homem, muito inteligente. Paulo foi preparado para estar na elite religiosa da sua cidade. Olha só,
A mãe de Paulo pensou uma coisa, o pai de Paulo pensou uma coisa, o próprio Paulo pensou uma coisa, todos pensaram alguma coisa, até Deus entrar na vida desse homem, pela pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí está a cena que Paulo cai, não é? Existe um autor muito bonito, um pintor, chamado Caravaggio. Eu gosto de rezar com as artes também. Tem a cena em que ele coloca a conversão de São Paulo. Se você não encontrar na internet, depois que eu chegar em casa, eu vou colocar no meu Instagram, emerson.m.silva, a imagem da conversão de São Paulo. É muito linda. Caravaggio, ele trabalha com luzes e sombras, e a gente consegue ver a fisionomia daquele encontro. Mas enfim, o nosso tempo não permite aprofundar muito, mas o que é bonito a gente ver é que Paulo, depois daquele encontro com o Senhor, se tornou um potente pregador. Paulo entregou toda a sua vida para tornar nosso Senhor Jesus Cristo conhecido. Paulo deu o que havia de melhor em si para pregar o Evangelho, a ponto de dizer: olha, Jesus disse, quem come minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. São Paulo, em determinado momento da sua vida, ele vai dizer: já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Isso é espetacular, isso é fantástico. Do tanto que Paulo se tornou profundo em nosso Senhor, do tanto que ele permitiu que de fato o Senhor vivesse através dele. No finalzinho da sua vida, e essa é uma frase que todos nós deveríamos repetir no final da vida: completei a corrida, combati o bom combate, guardei a fé, está reservada para mim a coroa da vitória. Sejamos tão íntimos assim ao Senhor, meus irmãos, tão íntimos e tão profundos assim ao Senhor, a ponto de repetirmos constantemente em nós: obrigado, Senhor, porque o Senhor é o pão da vida que sustenta a minha carne, a minha existência. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é o sentido das minhas palavras, do meu agir. Nos inspiremos em São Paulo para amar a Jesus e dar a Ele tudo o que somos e tudo o que temos. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Este programa tem o apoio dos nossos benfeitores. Seja você também um benfeitor evangelizando conosco. Ligue 0 operadora 11 4200 8080.